Boa noite a todos, que a palavra do Mestre Jesus nos envolva. Quando nós chegamos a casa, recebemos a mensagem, esta mensagem extraída da Folha Espírita, nós vamos fazer para o início a leitura, que é sobre o Natal também. Ao nos aproximarmos do Natal, sentimos o coração se encher de alegria e esperança. Mais do que isso, sentimos o chamado suave do Cristo para lembrarmos que essa data é muito mais do que luzes, presentes e festas. O Natal, na visão espírita, é um momento de renovar o amor, de recordar a chegada daquele que nos ensinou a viver com bondade, simplicidade e alegria. O Natal nasce primeiro dentro de nós, iluminando atitudes, palavras e gestos. O Natal do Cristo é um Natal diferente, mais silencioso, mais verdadeiro, mas cheio de carinho e cuidado. Um Natal que não depende de grandes coisas, mas sim de pequenos atos de amor. É um texto extraído da Folha Espírita. Então, vamos elevar o Mestre Jesus, o que nós consideramos o aniversariante do dia, pedindo a Ele que nos ampare nos momentos em que necessitamos de ajuda, de amparo, de boas aflições, que nos chegam através dos seus mensageiros, dos seus espíritos, amigos e protetores, anjos da guarda, que são encarregados de nos secundar nessa tarefa de evolução, de aprendizado, que é o objetivo maior para que nascemos mais uma vez na nossa querida terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O tema que não poderia deixar de ser diferente teria que ser o Natal. Hoje, dia 25, um dos dias mais importantes para nós encarnados, aquela que nós exteriorizamos o que já temos de melhor. Então, é um tema que teria que ser. Apesar de nós estarmos em poucos, mas tenho certeza que o mundo espiritual também está aí, a aprender conosco, lembrar conosco a chegada, a passagem, o retorno do Mestre Jesus. Então, para aqueles que gostam de história da humanidade, principalmente história antiga, com certeza lembram que, quando lembram de Roma, da Roma antiga, com certeza vão lembrar de guerras, de belicosidade. É assim que o Império Romano tornou-se quase dono do mundo, então. Dominaram praticamente quase todos os povos. Mas nessa época, em que governava Roma Otaviano, ele fez parte do segundo triunvirato, que foi uma época em que Roma era governada por 3 imperadores, e nessa época quem estava comandando, quem estava com todo o poder em Roma era Otaviano. E foi um período especial para a humanidade, onde aqueles povos tão sofridos, tão mal cuidados, tão mal recebidos, escravizados, conseguiram vislumbrar, os próprios romanos, os próprios cidadãos romanos, conseguiram vislumbrar um pouco de paz. Se verificava um clima diferente, o cenário político, sociológico,
encontro entre as pessoas, né, a interação entre as pessoas, né, ficou um pouquinho melhor. Parecia que as coisas estavam diferentes, né? As religiões, né, que estavam acostumadas, né, a conquistar, a destruir, né, derrubar tudo, deixar em cinzas, né, passaram a cuidar dos povos conquistados. Né? Ninguém não estava entendendo muitas coisas que estavam acontecendo. Na própria capital, né, as pessoas estavam se interessando mais por arte, né, pela beleza, né, pela reflexão em pensar, em desejar alguma coisa a mais. Então se vivia na época uma psicosfera, né, que é a atmosfera espiritual bem mais leve do que há tempos atrás. Isso em função de que houve uma alteração, né, naqueles que retornavam ao plano físico, aqueles que renasciam. Renasceu uma multidão de espíritos mais evoluídos de todos os campos, né, e principalmente de sentimentos, em lugar daqueles que estavam renascendo até ali, que eram belicosos, que eram pessoas que queriam a conquista, né, que queriam o poder, que queriam o recurso maior. O próprio imperador Otaviano, né, ele procurava cuidar mais das pessoas, ele procurava proporcionar mais alguns confortos, algumas facilidades que até então não era comum, não se conhecia. Então era uma era especial, né, que se generalizava, apesar de que continuavam ainda, né, os atos militares, os atos de conquista, né, os atos perversos, mas junto com eles, né, já começava a florescer, né, uma nova ideia de convívio entre as pessoas, entender melhor o que acontecia. Surgia um vislumbre de esperança em coisas melhores. Então era estranhável, né, numa época em que a tolerância, a belicosidade era o que imperava, né, e ali as coisas estavam um pouco diferentes, aparecia um pouco de solidariedade, um pouco mais de respeito, né, uma sensação de que as coisas estavam um pouco melhores. E foi nesse período, né, de amenidades, né, com certeza o povo romano deve ter, né, se admirado muito, né, do que estava acontecendo. E foi nessa época que nasceu Jesus. Né, nessa época em que o planeta estava numa situação um pouco melhor, a atmosfera espiritual era melhor, né, nasce Jesus conforme aqueles que chegaram antes, né, os mensageiros que afirmavam em todas as épocas que viria, né, aquele que traria a evolução do ser humano, né, em resumo, a evolução do ser humano. Mas tudo no início se passou assim, praticamente desapercebido, principalmente pela sociedade, pela política, né, de que naquele dia estava nascendo aquele que iria mudar a história, né, que iria dividir a história, né, que iria ser lembrado há 2000 e poucos anos, né, cujos ensinamentos se tornam, a cada dia que passa, mais atuais, mais aplicáveis, porque nós já temos uma condição melhor de entendimento, e conseguimos aplicar ao nosso dia a dia, né, com mais facilidade, né, nos ensinamentos de Jesus. Lá naquela época, né, na Roma Antiga, se lembrasse de perdão, se alguém falasse que deveríamos perdoar até os inimigos, né, era uma piada, né, era uma brincadeira. Então isso demonstra que já estamos melhores.
já aceitamos isso como verdade, como necessidade para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, né, para nos tornarmos capazes de sermos dos contemplados que irá continuar no mundo da regeneração. Temos que nos colocar como aptos a isso. E ninguém não vai ter sorteio, não vai ter nada, somos nós que nos escolhemos. Se eu me coloco na posição de poder viver num mundo onde quase não haja maldade, né? Onde haja respeito, onde haja bondade, onde haja convivência social, né? No mais alto nível, eu tenho que mostrar que eu sou capaz de viver esse mundo. Eu não posso ser aquele que vai atrapalhar isso. Então nem vai ser permitido, nem seria permitido mais. Então, hoje que já estamos em condição, já temos essa possibilidade de entendimento de uma mensagem assim mais ampla, mais profunda, né, da mensagem do Mestre Jesus. Então foi assim que chegou Jesus, né, trazendo um ministério especial, que não era aquele que as pessoas, né, principalmente os moradores, né, os habitantes de Jerusalém, daquele local onde Jesus nasceu, naquela região, esperavam não isso, né? Eles esperavam aquele que iria conquistar os romanos, que daria a eles, né, os judeus, o comando, né, o poder, o domínio, né, sobre Roma e sobre o mundo. E não era nada disso. Antigamente, antes de Jesus, né, que carros de guerra davam poder, né, aos imperadores, né, que dominavam povos e escravizavam de todas as formas possíveis. Surgiu, e logo em seguida surgiam outros que dominavam esses, né, bem mais ainda violentos, né? Isso era uma espiral constante. Então surgia Jesus para mudar tudo isso. Quando ele veio nos demonstrar, né, a sua profundidade, além do amor, né, nos mostrar que o nosso melhor investimento é a caridade, nos trazer, através dos seus ensinamentos, a realidade da vida e da morte, né, que na verdade é a mesma coisa, né? Apenas que nós estamos hoje utilizando o Deus pesado que nos permite nos movimentar e agir no plano físico, né? E no mundo espiritual não temos essa necessidade desse corpo físico, mas teremos corpo também, pelo Espírito, o corpo do Espírito, e que esse é uma cópia daquele. E continuaremos trabalhando, segundo, né, nos informa o mundo espiritual, muito mais, né, do que nós trabalhamos aqui. E uma das coisas importantes também, né, que a mensagem do Mestre Jesus, ele não trouxe nada de difícil. Quer dizer, entre aspas, nós melhorarmos e evoluir não é fácil, né, mas coisas possíveis, né, em vez de difícil, fica melhor possíveis. Se ele tivesse trazido coisas que a nossa capacidade ainda intelectual e moral não tivesse condição de realizar, não serviria para nada. Mas nós demoramos 2000 e pouco, né? E ainda não realizamos esse trabalho como já deveríamos ter feito. Claro que evoluímos, claro que melhoramos, né? Como lembramos lá da Roma, não se pode nem comparar. Mas ainda vemos absurdos acontecendo em nossos dias. Todo dia no mídia, né, nós vemos coisas mais que já não poderíamos estar fazendo mais em pleno início de muita regeneração. Né? Estamos chegando no final do mundo, para as expiações, entrando no mundo da regeneração. Segundo os Espíritos, já estamos na reta final. Então é por essas razões, né, que nós vimos aí
E tudo que Jesus nos trouxe, nos demonstrando, ensinando e não só, vivendo. A ternura, a bondade, a compaixão, o respeito a todo ser humano, independente de cor, de raça, de condições financeiras, intelectuais. Então, em tudo que ele trouxe para nós, é uma data especial, comemoração do Natal. Mas o Natal espírita, ele tem alguma coisa a mais ou a menos do que o Natal das outras religiões? Há uma palestra que foi feita há alguns anos, que esse palestrante ele já retornou ao mundo espiritual, chamado Autismo com Filhos. Eu acho que provavelmente alguns já viram a palestra dele, já ouviram falar. Ele fazia parte do movimento espírita do Rio de Janeiro. E era uma pessoa que fazia palestras bastante, que nos trazia muito conhecimento e com bastante facilidade, né, nós entendemos. Então e era uma palestra na forma de perguntas e respostas. E alguém perguntou para ele, mas o Espiritismo, tudo aquilo que ele nos traz é verdadeiro, correto. Por que ele não nos mostra o dia que Jesus nasceu de verdade? E a resposta que ele dá é que ninguém sabe. Que existem estudos no mundo inteiro que diferem muito um do outro. Segundo ele, estudos realizados por evangélicos da data de nascimento, a época de nascimento, setembro. A tradição é dezembro. Então ninguém sabe. E aí ele conta o porquê do dezembro. Então ele narra que em Roma, no final do ano, havia uma festa em que acolhia a capital multidões. Era a festa mais procurada, mais frequentada de Roma. E era uma festa em homenagem ao Sol, ao deus Apolo. Era uma festa em que eles comemoravam o fim, aliás, o início do solstício de inverno, isso é, o início do inverno na Europa, que seria o primeiro dia, 22 de dezembro. E essa festa demorava 3 dias. Era uma festa em que todo mundo vinha por vários motivos. Era uma festa feita no tempo era em torno do tempo de Apolo, era eminentemente pagã, era uma festa em que todos iam ali por vários motivos, como eu disse, e um desses é uma curiosidade. Ali a comida e a bebida era gratuita, 3 dias, em barraquinhas, em torno do templo de Apolo. E o fato curioso, apesar de um pouco jocoso, imagine todo aquele pessoal que passava fome, quase sempre, ter ali tudo à sua disposição, podiam beber, podiam comer. Então, o que Roma fez foi instalar vários dormitórios em vários pontos da cidade, onde as pessoas comiam e lá descarregavam e voltavam a comer. Aproveitar o melhor possível do dia. Então foi em função disso, como o imperador entendeu que Jesus era alguém muito importante, então precisava ser comemorado numa festa muito importante. E a mais importante de todas, onde vinha mais gente, era essa festa. Então ele transformou
essa festa que era pagã, né, em homenagem a Jesus. E o dia 25 escolheu em função disso, né, mas é difícil, né, segundo o palestrante, e sabemos, porque além, claro, de passar os anos, né, cada um que traz a história, adiciona alguma coisa, interesses, mas um complicador foi que logo após houve uma mudança de calendário. Se utilizava um calendário e passou-se a usar o calendário de Dionísio, chamado Dionísio Pequeno, eles chamavam Dionísio Exíguo, né? Mas foi o cara que bolou esse novo calendário, que na realidade era uma homenagem, né, entre aspas, a imperadores. O imperador Júlio César e ao imperador Augusto. Como os dois eram imperadores, nem podia ficar com menos. Então ficou Júlio para um, em função de Júlio César, o outro Augusto, em função de Augusto. Um não podia ter 30 dias e o outro ter 31, porque os dois 31. Então o que o cara jogou? Ele foi lá em fevereiro e jogou 2 dias de fevereiro e jogou, né, um dia para agosto e um dia para junho, e agradou daí todo mundo. Então foi esse um dos complicadores aí que ainda dificulta saber em que data, né, aconteceu, mas isso é de menos importância, é uma data, mesmo que seja fictícia, né, mas ela é tradicional para todos nós, né, foi criada pela igreja, né, mas nós ainda na frente, né, que nós comemoramos até pelas outras pessoas. Como que nós vamos dizer para uma criança que o Papai não existe, o Papai Noel não é uma realidade? Não tem sentido. Faz parte da nossa tradição, faz parte daquilo que nós esperamos. E não adianta também dizer que não, mas todos nós nos sentimos que levar o Natal. Nossos sentimentos, até porque há mais uma pergunta à frente, não vou adiantar aqui um pouco, que foi feita ao palestrante, se é verdade que Jesus se aproxima da Terra nessa época. Então ele pega a resposta do Chico Xavier, que disse que de fato Jesus se aproxima um pouco mais do planeta Terra. Nós provavelmente sentimos envolvidos pelos seus sentimentos também. E como nós nos sentimos mais leves, provavelmente também proporcionamos damos essa possibilidade, porque se nós não abrirmos a nossa guarda, se estivermos incrustados em nossa capa de indiferença, certamente vai ser muito difícil nós descobrirmos alguma coisa. Então foi dessa forma, né, que foi escolhido o dia 25. Uma outra pergunta que foi feita a ele como que o espírita deve encarar o Natal como comercial, né? Que para muita gente é apenas uma festa de troca de presentes, de favores, nem lembra que Jesus existe, que aquele dia, a função principal daquelas comemorações é aquele dia é o nascimento de Jesus. E aí a resposta que ele deu é a única possível, equilíbrio. Não podemos jogar fora aquilo que desde que nascemos, nós esperamos com avidez de chegar no Natal, e até como adultos, simplesmente porque alguns usam como comercial, nós não deveremos nos afastar disso. Não tem sentido. A necessidade é apenas de equilíbrio, lembrar
O que é a realidade, né? O que é o D25, que é lembrar mais do Mestre Jesus e da sua mensagem, com certeza. Ele pergunta também o que dizer daquelas pessoas que só lembram de doar alguma coisa, de dar alguma coisa nessa data. Não tem por que nos preocuparmos com eles, né? São iniciantes, principiantes ainda nesse ato, né, de dar alguma coisa, de entender e amar o semelhante. Então cada um dá o que tem, né, que já conseguiu aprender, que já conseguiu evoluir. E quando ele pergunta também sobre e o Papai Noel, né, como que nós encaramos o Papai Noel? O Papai Noel foi criado muito mais tarde, né? Ele iniciou uma campanha da Coca-Cola e foi lembrado, né, e baseado em São Nicolau. Segundo, né, a história, era um religioso, né, que na época de Natal eu não me recordo só de Natal, né, mas assim, que ele proporcionava às pessoas e dava nas pobres, né, sempre auxílio. Então, essa é a pergunta: o que nós deveríamos encarar, aceitar o Papai Noel, né, como algo folclórico, algo assim, ou nós evidenciarmos o São Nicolau na doação? Então, o que ele diz é que temos que entender, né, o Papai Noel, de fato, como comércio, mas que nós já temos a possibilidade de ir mais adiante e lembrarmos de fato o que é importante, né? É o nascimento de Jesus. E há um texto aqui que encontrei sobre o título é Natal, especial, né? E nos mostra que Natal é especial por muitas razões, né? E a pergunta é que se existe alguma citação ao Natal, né, na codificação espírita, nas obras básicas, né, e a resposta dos espíritos é que não. Nas obras básicas não há nenhuma referência a Natal, há apenas na palavra Natal como nascimento, né, mas não como comemoração do Natal. Mas na revista espírita, né, nós vamos ver que foi em abril de 1863, São Luís tem uma mensagem de São Luís que ele fala a festa de Natal. Ele diz o seguinte: é a noite em que no mundo cristão se festeja a natividade do menino Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também alegrar-vos e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Ela virá, lembra que é 1863. Ela virá como ele esclarece os homens, queria esclarecer os homens, queria mostrar o caminho que devem percorrer. Em breve, verei os reis como os magos vir também essa doutrina, pedir o socorro que não encontram nas ideias antigas, não mostrarão incenso e mirra, mas prosternar-se-ão de coração ante as ideias novas do Espiritismo. Já não vedes brilhar a estrela que deve brilhar? Coragem, pois, meus irmãos, coragem, e em breve, com o mundo inteiro, podereis celebrar a grande festa da regeneração da humanidade. Então, nós vemos aí duas coisas que me saltam os olhos, né? 1863, né? O Espiritismo engatinhava ainda, estava nos primórdios lá. Ainda não tinha nem sido publicado esse livro. Ele já falava no surgimento do Espiritismo na revista Espírita. E a segunda coisa que também nos chama a atenção, ele fala em breve o mundo da regeneração, isso em 1863. Então mostra que
O Abelar já sabe disso faz muito tempo, né? Nós estamos acordando para isso agora. Então a palavra de São Luís vem mostrar que podemos e devemos festejar o Natal, mas também que devemos e podemos festejar a chegada do Espiritismo, que nos permite, através da fé raciocinada, entendermos mais a fundo, de forma mais completa, a mensagem do Mestre Jesus, que veio nos ensinar que o título mais meritório que cada um de nós pode ter é ser servidor. O menor entre todos, não que venha ao reino dos céus. Que a atividade mais rentável que poderíamos realizar é a caridade. E que o sentimento mais puro, mais forte do universo é o amor. Para os espíritas, continuando a analisar o Natal pela nossa fé, pela nossa doutrina, é um momento em que devemos ter para a reflexão, para a renovação espiritual. Mas nada disso impede que lá em casa eu gosto de fazer a árvore de Natal. Ela nos mostra sobre o símbolo de vida, de esperança, o símbolo de continuidade, o símbolo de persistência, mesmo enfrentando o inverno, está lá a árvore linda, maravilhosa, que é a árvore de Natal. Que a estrela que guiou, que está lá no presépio, que guiou os Reis Magos, nada mais são do que a luz que nos, através das intuições, através da leitura, convite a todos nós realizarmos essa melhoria, esse aprendizado, esse engajamento ao meio. O presépio, ele, para nós, ele simboliza a humildade do Cristo, que nasceu ali, na manjedoura, ele nada mais era do que um coxo, onde se colocava a comida dos animais. Há um texto que diz que ele nasceu ali não porque José não tinha condições de uma pousada, mas porque não tinha mais lugar, porque teve aquela confusão do licenciamento que tinha que ser, os judeus têm que ir na cidade de nascimento deles para ser licenciado, e coincidiu, então não tinha mais lugar. Então ele foi encontrado essa caverna, onde ele nasceu, onde os animais ali dormiam. As luzes natalinas, nós podemos entender que aquela luz interior, que são aqueles conhecimentos que estão lá no íntimo de cada um de nós, nos aguardando. É um momento em que possamos desenrolar esse modelo, entender todas as suas nuances, dobras, e aplicar em nossa vida. É o conhecimento, nós nascemos com o nosso HD já cheio, só não sabemos acessar ele direito. Somos muito ruins de informática, não conseguimos acessar ele direito. Então a simbologia do Natal para o Espiritismo, além desse simbolismo dele, então, em suma, nos convida a essa transformação. O Espiritismo nos dá a forma prática, nos mostra a forma prática de realizar isso. Que nós vamos ver que nada mais é do que caridade na sua mais ampla acepção. São movimentos simples, como ajudar alguém, ajudar um vizinho, doar um tempo para alguém que precisa nos ouvir, precisa apenas ouvir, mas precisa de alguém para isso. Através do autoconhecimento, que pode ser realizado através da meditação, das boas leituras, da participação em grupos de estudo, a prática do perdão, que é
o maior libertador do ser humano, mas se não perdoamos, nos tornamos escravos de nós mesmos. Não conseguimos dar continuidade à nossa vida com tranquilidade porque temos desejos de vingança ou não perdoamos. Cultivar a gratidão, né? Gratidão pela vida, gratidão pela nossa situação atual, que é a melhor que poderíamos pedir conforme as nossas necessidades e a nossa programação espiritual. Não tem sentido alguém dizer por que eu nasci aqui, né? Eu gostaria de estar em um lugar melhor, eu gostaria de ter irmãos mais tranquilos, e queria participar mais da sociedade. Não existe. Nós nascemos em um lugar necessário e suficiente, né, para todos nós. Não que isso impeça nosso desejo de evolução, de conseguir as coisas mais dentro, né, das leis maiores, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar nada, dentro da honestidade, do bom senso. E o mais importante, eu acredito, que tudo isso é como Jesus, né, é o nosso guia e modelo, é o espírito mais evoluído que colocou os pés sobre o nosso planeta, que é o seu Criador, que é o seu governador, que espera muito de cada um de nós, que veio através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, das suas atitudes, né, nos ensinar a sair, ou mostrar o caminho para sair da infância espiritual. Então, um momento de maior significância para todo ser humano, né, é a pergunta se Jesus já nasceu para cada um de nós. Paulo de Tarso, ele nasceu no dia em que estava indo a Damasco e caçada aos cristãos, e Jesus, né, surgiu, né, diante de Paulo, e foi uma conversão instantânea, imediata. Então ali naquele dia, no dia 25 de dezembro, para Paulo de Tarso, era aquele dia. No Maria de Magdala, o dia que nasceu Jesus, foi o dia em que Jesus a libertou da prostituição. Para Simão Pedro, foi o dia em que, após ele haver negado conhecer Jesus 3 vezes no mesmo dia, né, como Jesus já havia dito para ele que ele ia fazer, Jesus nasceu no dia em que ele viu que o seu engano, o seu equívoco daquele dia. Então Jesus, ele pode nascer para cada um de nós, e deve nascer para cada um de nós, nos transformando, nos dando a condição para sermos pessoas melhores. E isso pode ocorrer de 2 formas possíveis. Para a grande maioria, infelizmente, somos espíritos, vem aprendizado, vem evolução, ainda com o lado material, ainda muito forte. Para a grande maioria, Jesus nasce num dia de muita dor, num dia de sofrimento, no dia em que alguma moléstia, alguma enfermidade nos atinge, no dia em que perdemos pela desencarnação algum ser que amamos muito. Então são dias de dores, aquele dia em que vemos que não temos condição de fazer por nossa conta apenas sem a ajuda de algo maior. Chico Xavier dizia que quando a coisa apertava muito, ele não pedia nem para Jesus. Ele sentava e pedia para o chefe, para Deus. E ele dizia, não, eu quando a coisa aperta, eu vou para o dono da coisa, o cara que pode mais. Eu vou direto para Deus.
Então, para nós, mas podem nascer nesses dias de dificuldade, mas também podem nascer de uma forma diferente, né? Um momento de grande ternura, é um momento em que nos sentimos imensamente em paz, né, conosco, com o mundo, onde aceitamos as dificuldades que nos assolam e que fazem parte da nossa programação espiritual, onde olhamos a vida, né, como oportunidade, né, nunca como castigo, porque nunca é castigo, né, sempre é escola, né, sempre é aprendizado. Então aí é uma pergunta que devemos nos fazer. Será que a vida que eu levo, do jeito que eu levo, Jesus já nasceu para mim? Será que eu estou permitindo que Jesus nasça para mim? Será que Jesus já é algo, né, forte, né, dentro de mim? Né, é o coração? É o espírito maior, né, que encarnou no nosso planeta? É o nosso irmão mais velho, o nosso mestre? E não apenas uma imagem, né, num altar, apenas imagem, mas algo não mais crucificado, muito vivo, em que podemos pedir ajuda, e nunca ele vai negar, de acordo com as nossas possibilidades a receber. O Espírito Olavo Bilac colocou assim: ser cristão é ser luz ao mundo amargo e aflito, pelo dom de servir a humanidade inteira. Para nós encerrarmos aqui, eu vou ler uma carta. As crianças adoram, né, fazer carta para o Papai Noel pedindo as coisas. Então vamos fazer uma carta aqui que qualquer um de nós poderia ter feito. É uma carta que muito interessante, em que se exterioriza aquilo que nós gostaríamos para nós, para os nossos, para a humanidade e para o universo todo. Então ele diz o seguinte: caro amigo Jesus, inicialmente gostaria de pedir excusas pelo atraso de cerca de 2000 anos no endereçamento dessa carta. É que estive envolvido em sucessivas peregrinações reencarnatórias, através das quais diferentes solos pisei, realizando verdadeiras viagens por paisagens diferenciadas deste mundo escola maravilhoso que é a Terra, durante as quais vivi tradições e culturas diversas e trocava de vestimenta carnal como semelhantemente fazem atores e atrizes que mudam de roupas nas peças teatrais. Não digo que perdi um tempo precioso nessas andanças, porque as aventuras que vivi, boas e más, todas elas me serviram de experiências válidas para o crescimento do espírito rumo à perfeição almejada, se bem que eu reconheço ainda tão distante. De qualquer forma, porém, desejo dizer, meu amigo Jesus, que poderia ter sido mais proveitosa a minha estadia aqui na Terra, caso tivesse sabido utilizar melhor o livre-arbítrio, evitando prejudicar meus companheiros de jornada e comprometer-me com a lei de justiça divina. Ao perpassar de tanto tempo, muitas crenças e correntes filosóficas exposei, nem sempre tão esclarecedoras e proveitosas, e uma densa névoa impediu-me de ter uma visão mais clara da realidade, da bondade e da misericórdia infinita de nosso Pai, e da sua justiça serena, mas infalível. Assim, muitas oportunidades áureas deixei escapar, esquecendo-me vez por outra, seja por comodismo, seja por missão, ou mesmo por invigilância dos seus sábios conselhos, consubstanciados nos Evangelhos. O tempo fluiu implacável e não volta jamais.
Como teria sido melhor se ela tivesse aprendido plenamente a amar na lei do amor, que tem por corolários a humildade, a tolerância, a compreensão fraterna, a sinceridade, o perdão incondicional. Certamente muitas dores teriam sido evitadas na minha caminhada. Agora estou seriamente empenhado no esforço titânico de me desvencilhar das incrustações perniciosas do espírito, adquiridas no pretérito e de certa forma, às vezes, ainda querem me dominar. Ora é o egoísmo ou o orgulho, ora é a vaidade ou a ambição, e tantas outras impurezas poluidoras do espiritismo. Atualmente, no entanto, apoio-me na doutrina dos espíritos codificada pelo missionário leonês Allan Kardec, que está baseado nos teus ensinamentos evangélicos. Tenho consciência que a tarefa é difícil, mas não é impossível, e guardo no coração as esperanças vivas de poder seguir os seus passos o mais breve possível, pois confio que o Pai Supremo não abandona nenhum dos seus filhos. O poeta oferece sempre novas oportunidades de redenção. Nas próximas viagens à Terra, que certamente ainda terei que encetar, espero escrever de outras cartas, relatando um progresso espiritual que seja mais significativo, com um aproveito melhor das bênçãos divinas. Até lá, irmão querido, peço-te, em nome do teu amor, intercedas junto ao Pai por mim, no sentido de me revestir de fé inabalável, mas acima de tudo raciocinada, muita coragem e resolução, para sofrer as consequências dos meus deslizes e reparar, com muito amor, os males que infligi aos meus semelhantes. Nesse momento em que a humanidade terrena lembra de ti, embalada pelos festejos natalinos, tu que és o governador do mundo terra, gostaria que a tua luz brilhante e magnetizante fosse sentida por todos, para ver mais paz e alegria em todos os corações, para que todos possam, finalmente, exercitar o perdão e o amor fraternal. Derrama as tuas bênçãos fluídicas sobre todas as criaturas, para que possam viver em harmonia, sem guerras, sem violências e sem destruições, em perfeito clima de fraternidade, que cada um possa descobrir o seu semelhante, aquele próximo que deve amar intensamente, apesar das suas diferentes imperfeições, não importando as diferentes condições sociais, raças e crenças religiosas, evitando a disseminação da discórdia, da violência, da fome e da miséria. Dai a todos a luz da compreensão da vida espiritual, para aniquilar a ignorância e alçar voos mais intensos e profundos na escala evolutiva, aproximando-se mais de ti, do Criador. Por hora, despeço-me de ti, meu amigo, desejando que as tuas palavras evangélicas possam estar eternamente presentes dentro de cada um de nós, em faróis gloriosos e abençoados, iluminando as nossas vidas, pelo que só possamos render graças a ti e ao Pai, agora sim. Então, encerramos com essa carta, prece, a primeira parte da nossa reunião, e assim, logo em seguida,